Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora. Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora. É a palavra de Jesus Cristo. Paz e bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse dia de reflexão do 23º domingo do tempo comum. E hoje o Evangelho é segundo Mateus. Vamos ouvir a sua palavra, vamos rezar e refletir o que o Evangelho nos diz no dia de hoje. A você que nos acompanha nas redes sociais do Convento Nossa Senhora da Penha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai, corríge-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, você que nos acompanha através das redes sociais, nós acabamos de ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 ao 20, onde Jesus diz aos seus discípulos o modo de proceder com o irmão que peca contra eles. Vejam bem, Jesus não está condenando o irmão que peca, mas lhes instrui o modo de ser daquele que quer ser discípulo de Jesus. Portanto, se somos, a partir do batismo, discípulos de Jesus, Ele nos diz também a nós esse modo de proceder. E qual é o modo de proceder que Jesus nos instrui? Ouvimos no Evangelho que o primeiro modo é a correção do irmão em particular. O segundo modo é corrigi-lo diante de 2 ou 3 testemunhas. E o terceiro modo, que ele seja apresentado à igreja. No entanto, se mesmo assim o pecador não der ouvido a eles, Jesus vai lhes dizer que o pecador seja considerado um pagão ou um pecador público. Irmãos e irmãs, poderíamos nos considerar na condição de sermos melhores do que o irmão que peca. Porque se Jesus me orienta assim, a agir dessa maneira com o pecador, posso entender que sou perfeito e que estou muito bem preparado para corrigir o irmão. Se compreendemos a palavra de Deus dessa maneira, tenho a impressão de que não compreendemos nada. Então, o que Jesus nos ensina nesse Evangelho? Primeiro, Jesus nos fala da correção fraterna. Aquele que está em pecado deve ser corrigido e trazido junto à convivência dos irmãos. O pecado afasta o irmão de Deus e dos irmãos, pois Deus quer a salvação e não a condenação, porque Ele é Pai e nenhum pai quer os seus filhos afastados, separados dele. Segundo, Jesus nos pede uma atitude humilde a corrigir o irmão, pois a graça do perdão é concedida por Deus. Nós somos apenas intermediadores dessa graça. Jesus nos diz no Evangelho: se 2 de vós estiverem de acordo na terra,
sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus nos convida hoje a resgatar o irmão que peca, que se afasta do reino de Deus, que rompe com a fraternidade universal, donde temos um Pai e que todos somos irmãos e irmãs. Um Pai que em Jesus nos adotou como filhos e filhas e nos pede que construamos uma fraternidade onde ninguém seja excluído, uma fraternidade fundamentada no amor, no perdão, na justiça e na paz. Somente aquele que se sente participante desta fraternidade pode colaborar na construção do reino de Deus. E você, querido irmão e irmã, que ouviu Jesus no Evangelho de hoje, se sente integrante desta fraternidade universal, do reino de Deus que nos trouxe Jesus? Qual é a minha participação, colaboração e missão na construção desse reino? O meu testemunho de cristão me dá autoridade para resgatar o irmão, a minha irmã, que, por ter pecado, se afastou de Deus? Hoje, o Evangelho nos inspira e nos anima a buscar corresponder à graça de viver plenamente o reino de Deus e de ser testemunha desse reino para aqueles que se afastaram de Deus e da Igreja. Peçamos a Nossa Senhora da Penha que nos acompanhe e nos ajude a ser fiel ao Evangelho. Assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, estivemos reunidos nesse momento de reflexão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo.